Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, hoje no Santo Evangelho, acabamos de ouvir nosso Senhor dando aos apóstolos o poder e a missão de expulsar os demônios. Nesta oitava de Pentecostes, nós falamos dos pecados, não que são pecados contra o Espírito Santo, os 6. Falamos dos 4 pecados que clamam aos céus. Então hoje vamos continuar falando do pecado, porque mais do que espumar e ficar girando e vomitando verde, possesso pelo Satanás, ou por qualquer outro espírito imundo, é estar em estado de pecado. É muito mais. Por quê? Porque é possível que uma alma, por sabe Deus porque o desígnio, esteja, não sei, infestada ou movida pelo demônio sem ser um grande pecador. Nós temos, por exemplo, Santa Gema Galgani, gloriosa e bendita seja, e que interceda por nós, que sendo santa e em alto nível de santidade, sofreu uma infestação demoníaca. E se não me falhar a memória, em uma ocasião, ela foi se confessar e, bom, inclusive aí teve diante do seu confessor uma pequena manifestação do inimigo, mas ela é uma grande santa. Deus, nosso Senhor, permitiu, provavelmente para praticar alguma virtude, talvez humilhando assim, para que praticara a humildade. Mas o pecado mortal não está na alma de um santo. É impossível agradar a Deus estando no estado de pecado mortal. E às vezes nós nos assustamos mais com uma possessão diabólica, talvez por causa das fantasias dos filmes que assistiram, ou dos relatos verdadeiros ou falsos que ouvimos, e não damos gravidade para a possessão silenciosa do diabo, que é pior. Quando ele faz um escarcéu, ele faz o favor de dizer que ele está ali. Mas quando está no pecado, ele está ali entre carícias e mimos, estragando a alma pelo pecado. E quais são os pecados que o diabo faz isso? Vamos então considerar aqui. Quantas espécies há de pecado? Há 2 espécies de pecado: o pecado original e o pecado atual. O que é o pecado original? O pecado original é aquele com que todos nascemos, exceto uma exceção: a Santíssima e gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria. É a única que nasceu sem esta mazela. A única. E que depois, salvo ela, todos contraímos pela desobediência de nosso pai Adão. Aqui é a primeira tirania de Satanás sobre todo o gênero humano, que nós nascemos baixo o pecado original, que é uma mazela herdada de Adão, como lhes dizia e repito, e que nos inclina para o mal. O bem está para cá e o mal está para cá, e nós já nascemos inclinados para o mal. E uma inclinação fortíssima. E aqui não precisa de muita explicação teológica. As senhoras mães, basta olhar as crianças quando nascem, as crianças conseguem aprender o mal com uma facilidade incrível, e o bem sempre é algo árduo e penoso. Uma das primeiras coisas que consegue aprender com uma facilidade é a mentira. A verdade que às vezes é porque convive num ambiente maligno que facilita o mal reinar. Mas, independente disso, a inclinação ao mal é muito mais fácil. O mal é muito mais facilmente praticado que o bem. É uma dos efeitos do pecado original na nossa alma. É a primeira tirania do demônio. Quem morre nesse estado, se é uma criança antes do uso da razão, que isso varia, hein? Cada criança tem a sua maturidade, mas normalmente 7 anos de idade, mas outros adquirem o uso de razão antes. Normalmente aos 7, mas hoje em dia é possível encontrar crianças antes dos 7 anos com uso de razão. Antes do uso de razão, elas se morrem sem o batismo, elas não entram no reino dos céus. Elas vão para o limbo. E por quê? Porque existe um obstáculo que impede essas almas de verem a Deus. E se chama qual? O pecado original. Não é um pecado pessoal, o pecado original. É um pecado de herança. Nós nascemos na família de Adão e nós temos a desgraça de herdar as suas mazelas.
sua desobediência, filhos da ira. E aqui é a primeira tirania do demônio sobre as almas. Por isso sempre se faz o quê? O caso do batismo, batizar o quanto antes. E não é só o batismo, hein? O batismo tira a mancha do pecado original, mas é um trabalho, a primeira ação é de Deus, de tirar a mancha do pecado original pelo batismo, mas uma alma sem batismo, uma alma já batizada, uma pessoa já batizada, ela vai ter que lutar a vida inteira contra as sequelas que o pecado original deixa na nossa alma. Aí são o que? As nossas más inclinações. À margem do nosso temperamento, da nossa educação que recebemos, temos já esse pecado, essas mazelas herdadas, esses efeitos colaterais causados, em cada um tem a sua singularidade, e será uma boa educação, será uma vida de oração, uma vida de penitência, a observância dos mandamentos de Deus, que serão elementos exorcísticos para arrancar esses pequenos germes do demônio que ficaram na nossa alma, que são as más disposições. E todas as vezes que nós correspondermos a estas más disposições, nós estaremos sendo manipulados pelas garras do inimigo. Por quê? Porque essas más disposições só fazem injustiça, iniquidades, pecados, ofensas e etc. Só coisas ruins. Nunca as nossas más disposições, efeitos da consequência do pecado original fará uma coisa boa. Nunca. Só mazelas, só desgraças. Que males nos causa o pecado de Adão? Aí diz aqui o catecismo, os males causados pelo pecado de Adão são a privação da graça de Deus, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal e a morte de todos e todas as demais misérias. Então vamos considerar aqui só a privação da graça de Deus, que Adão estava criado por Deus em alta santidade. Ele, naquele momento que ele comeu daquele fruto, ele perdeu a graça de Deus naquele instante, engoliu e foi engolido pelo inimigo de Deus. Engoliu o fruto da desobediência e foi engolido por ter obedecido a seu orgulho e ao pai de todos os orgulhosos, Satanás. E as almas, nós nascemos sem a graça santificante por causa daquela maligna engolida desse fruto, hein? Porque se ele não houvesse cometido esse pecado, nós nasceríamos em alta santidade também. Então é um estado de privação de uma graça que nos fora dada por Deus e era transmitida por herança também. Assim como hoje herdamos as mazelas, se Adão não tivesse cometido esse pecado, nós herdaríamos a graça de Deus nosso Senhor. E ao sermos privados da graça, perda do paraíso. Por isso as crianças não batizadas não entram no reino do céu, vão para o limbo. Isso daqui é uma consequência da doutrina que acabamos de ouvir, que é a santa doutrina do Santo Evangelho, do Catecismo e da tradição da Santa Igreja, da qual nós professamos a nossa fé católica. E outra consequência maligna é a ignorância. E a ignorância aqui é o quê? Não saber as coisas que nós devemos saber, e nós sabemos que isso é grave. É a começar da ignorância de Deus. Eu não falo aqui que nós sabemos quem é Deus e fazemos o sinal da cruz e sabemos rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Mas ignorância de saber os atributos de Deus, de saber as verdades que nosso Senhor ensinou, a ignorância reina no homem. Por quê? Porque está ausente o conhecimento de Deus. E que também é um dos elementos que levam muitos à condenação. Ignorar é não saber as coisas que nós devemos saber. E isso é grave. E a inclinação para o mal, que já mencionei, a morte, porque diz São Paulo, por causa do pecado, a morte entrou no mundo, e todas as demais misérias. E quem é o pai do caos, da desobediência a Deus e de toda a condenação do gênero humano? O demônio. Porque ele foi o primeiro a fazer isso, a se levantar contra Deus. E o segundo que fez isso, que foi Adão, junto com Eva, se levantou contra Deus. Por quê? Porque aquele maligno inimigo fez o desfavor de aparecer a eles e conversar, e eles ouviram Satanás e comeram do fruto, de obedecer a Deus, e ficaram espoliados, despojados de todas as riquezas de Deus.
Por isso nós nascemos nesse estado de nudez, não somente física, mas também moral. Nascemos no pranto, hein? O primeiro golpe da vida dado pela mão da parteira aí, e aquele tapa e aquelas lágrimas nos acompanharão até a nossa sepultura. Nós somos filhos das lágrimas e das dores, castigo porque comer um fruto da desobediência. E isso daqui é grave, isso daqui é sério. E muitos às vezes não se assustam e falam, não, o pecado, eu tenho minhas fragilidades, Deus me entende, Deus é misericordioso, Deus é bonzinho e etc. Sim, Deus é a bondade, Deus é a misericórdia, é verdade. Mas só que a misericórdia de Deus não canoniza as nossas mazelas, nossos pecados. Por isso Ele nos deu Seu Filho para que possamos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer esse grande e imenso exorcismo que é afastar o espírito das trevas da nossa vida. E qual é o primeiro exorcismo maior? É o santo batismo. E o segundo será sempre o sacramento da confissão, porque esses dois sacramentos destroem todos os pecados. E destruindo o pecado da nossa vida, nós fazemos o grande exorcismo retirando o elemento pelo qual Satanás nos escraviza. Então, queridas almas, tenhamos presente isso, hein? Não esperemos ficar aí vomitando coisas verdes, falando 7, 8 línguas ao mesmo tempo e caminhando pelas paredes. Isso é menos grave do que estar no estado de pecado. É menos grave, hein? Porque isso pode acontecer com uma alma virtuosa, mas a alma que está no pecado está possuída silenciosamente, escravizada, com muita tirania, mas com muita carícia, por outro lado, pelo inimigo da nossa salvação. E nós, como ele nos trata, entre muitas aspas, bem, tudo segue andando para o caminho do inferno, sem ninguém perceber a temperatura que se aumenta quanto mais se acerca, quanto mais se aproxima das chamas infernais. Como remediar isso? Aí temos aqui o pecado original, o santo batismo. É o sacramento remédio para o pecado original. Agora, para os outros pecados, nós temos ordinariamente falando o sacramento da confissão. Agora, os outros pecados são chamados pecados pessoais, porque são feitos por nós mesmos. E esses pecados serão quais? Podem ser pecados. Vamos aqui ver o que é o pecado mortal. É uma transgressão da lei divina, pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. Ou seja, simplificando, é uma infração contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Tendo conhecimento da lei de Deus, fazendo uma infração, querendo fazer aquela infração, e consentindo na malícia do querer fazer aquilo que Deus proíbe ou não fazer aquilo que Deus manda, e ter o pleno consentimento desta atitude, isso é um pecado mortal. E basta somente um para ir para o fogo do inferno, se morre naquele estado. Não precisa ter todos os pecados mortais. Não é matar e roubar, hein? Somente. Quem não ama a Deus sobre todas as coisas, já está aí. Quem não guarda os domingos e as festas de preceito, já está aí. Quem não honra pai e mãe, pois é, não precisa matar, fazer uma chacina para ir para o inferno, não. Basta cometer um desses pecados, desde o primeiro mandamento da lei de Deus ao 10º, que se condena se não se arrepender. Agora, por que se chamam mortais? Porque dá morte à alma. É verdade que a alma em si mesma é imortal, mas a vida da alma é a graça de Deus. E ao perder a graça de Deus, o homem está com a sua alma em estado de morte, morte eterna. Até que Deus infunda a vida a esta alma novamente, que é a sua graça. E se não houver essa infusão da graça, a alma está em estado de morte, por isso vai para a morte eterna se morrer nesse estado. Fazendo perder a graça santificante que dá vida à alma, assim como a alma é a vida do corpo. Aqui, que males causa a alma o pecado mortal? Para que tenhamos bem consciência da gravidade deste pecado. Ele priva a alma da graça de Deus. O que é isso? Ele expulsa Deus da nossa alma.
e da amizade com Deus. É impossível estar em amizade de Deus se estamos em estado de pecado mortal. Cometer um só pecado se perde a amizade na nossa alma. Faz perder o céu. Quem está em estado de pecado mortal não vai para o reino dos céus, hein? Pode dar esmola para todos os pobres, pode fazer jejum a todas as quaresmas, pode se comer as cinzas até abster-se de todos os alimentos, pode rezar todas as devoções, mas se ele morrer em estado de pecado mortal, ele perdeu o céu. Não tem como, salvo que se arrepender. Priva dos merecimentos adquiridos e nos torna incapazes de adquirir novos. Que isso? Todas as boas obras feitas antes do pecado mortal, nós temos um banco cheio de méritos lá no céu. Agora, ao cometer um só pecado, se perde todos estes valores de méritos postos no banco de Deus e nós ficamos a mais devedores, perdemos tudo. E todas as coisas boas que fizermos não terão méritos para a vida eterna. Torna a alma escrava do demônio. Aqui é o catecismo. Quem comete o pecado, a alma, o pecado mortal, está escrava do demônio. E aqui não preciso nem explicar, já sabemos o que é uma escravidão e muito mais sabemos o que é uma escravidão na mão de um tirano. E não existe pior tirano que os demônios. Não existe. Ele é o pior de todos os tiranos. Fala, mereceu o inferno e também os castigos desta vida. Então, muitas almas vivem muito, muito ruim mesmo nesta vida por causa dos pecados cometidos, não arrependidos, por isso não expiados. E, bom, antes ser castigado nesta vida do que na outra. Mas se morre sem o arrependimento e do modo ordinário o sacramento da confissão, esta alma não obtém a salvação. Não obtém. Agora segue o catecismo. Além da gravidade da matéria, que mais se requer para haver um pecado mortal. Então aqui a matéria são os 10 mandamentos. Vamos lá. Além da gravidade da matéria, para haver um pecado mortal, requer-se plena advertência dessa gravidade e a vontade deliberada de cometer o pecado. Então vamos lá. Alguém vai infringir o 5º mandamento, não matarás. Então eu sei que Deus proibiu matar. Agora temos plena advertência que aquilo é maligno, que aquilo é proibido por Deus. A gravidade desta ação, matar um inocente, por exemplo, um aborto, hein? Ou qualquer outro homicídio. E agora temos a vontade deliberada de fazer aquilo, conhecendo a sua malícia, conhecendo a sua maldade, e falamos, eu vou cometer aquele homicídio, pronto, cometi um pecado mortal. Agora tem aquela voz maligna que diz, faça vingança àquela pessoa, vou matá-la. Mas aí eu no meu interior digo, eu não farei isso porque Deus é o Senhor da justiça e a Ele compete a vingança. Eu não posso derramar sangue inocente. Então eu tive a tentação de cometer um homicídio, mas eu a expeli dizendo, eu não farei isso. Então não teve pecado mortal. Mas é verdade que por causa das paixões, por causa da ira e de alguns deleites ao considerar esta vingança como algo bom, normalmente tem pecados veniais por detrás de toda essa reviravolta. Mas o mortal não, porque não houve consentimento. Agora, depois, e com isso vamos já concluindo, temos o pecado original, vimos o pecado mortal, acabamos de falar sobre ele, e resta um segundo tipo de pecado, o pecado venial. O que é isso? É uma leve transgressão da lei divina, pela qual se falta levemente algum dever para com Deus, para com o próximo ou para conosco mesmos. Então, fazer as coisas meia boca, em palavras bem simples. Não ter essa generosidade de buscar a perfeição das coisas, se guiar por certa preguiça por aí, fazer as coisas com o corpo mole. Normalmente está cheio de pecados veniais por aí, porque são leves infrações. Mas só que, bom, às vezes o pecado venial está muito, quase canonizado, porque ele não leva para o inferno. É verdade. Mas tem um problema, e é grave. Ele prepara a alma para o pecado mortal. Então a pessoa vai afrouxando, depois escancara todas as suas janelas e portas, o diabo vai entrar, está tudo preparado por ele.
Ele não leva para o pecado, para o inferno, mas o pecado venial deliberado, consentido e reinando na alma prepara para o pecado mortal. Por que se chama venial? Porque é leve em comparação com o pecado mortal, porque não nos faz perder a graça divina e porque Deus facilmente o perdoa. E aqui me detenho. Um pecado venial cometido é o que normalmente, desde o do nascer ao pôr do sol, o comum dos mortais comete muitos pecados veniais. Se nós cometemos o pecado venial, é muito fácil ser perdoados por ele, graças à divina bondade de Deus. Por exemplo, se eu pego um frasquinho de água benta, toco na água benta e faço o sinal da Santa Cruz com a água benta, e estando em estado de pecado venial, obtenho perdão dos pecados veniais. Se eu beijo um crucifixo, se nós comemos algum sacramental bento, por exemplo, um pão bento, comemos, foi eliminado o pecado venial. O mortal, não. Contrição perfeita ou o sacramento da confissão, para o mortal. Mas o venial, um ato de contrição, perdoa o pecado venial. Por isso na Santa Missa temos 2 confíteos, um do padre aqui e dos senhores, e o outro segundo para os senhores, para perdoar aqueles pecados veniais que pela falta de atenção na Santa Missa cometeram. E o padre faz aquela oração e perdoa os pecados veniais. Porque estando a graça de Deus em nossa alma, o pecado venial é um esfriar a alma. Mas ao colocar mais fogo, a alma fica mais inflamada no amor de Deus. E esses elementos sagrados, como os sacramentais e, por exemplo, o ato de contrição, ele tem a graça de excitar a alma no amor de Deus e a sentir esse arrefecimento, esse esfriamento da alma. Agora, o estado de pecado mortal é o estado de morte. Está gelado, não respira, não se move, está morto. E para ressuscitar, só o sacramento da confissão ou uma contrição perfeita para ressuscitar. Mas nesse esfriamento gradativo que é causado pelos pecados veniais, os sacramentais têm esse poder de perdoar estes pecados. Então, não se deve fazer grande caso ao pecado venial, porque ele é facilmente perdoado. A gente vai lá com um frasquinho de água benta, toda hora molhando nossa testa e seguimos a vida com o pecado venial. Não, não é isso. Isso seria um erro enorme, diz o catecismo, porque o pecado venial contém sempre uma ofensa a Deus e causa prejuízos não pequenos à alma. E aqui é a grande importância. Todo pecado leva consigo que a ofensa voluntária feita à lei de Deus. E aqui é quem teme a Deus, quem ama a Deus, busca em nada ofendê-lo. Nem coisa pequena, nem coisa grande. E aqui então nós temos o quê? O grande remédio para a alma deixar de pecar e ser realmente exorcizada da tirania do demônio é o amor a Deus, nosso Senhor. E quais prejuízos causa o pecado venial? Ele enfraquece e esfria em nós a caridade. A alma é anêmica. Se é para assistir um filme ou qualquer coisa que goste, ficará horas prazerosamente. Mas as coisas de Deus, ela vai carregar com cadeira de rodas para rezar um terço. A alma para as coisas de Deus fica estragada, anêmica, raquítica, enferma. Dispõe-nos para o pecado mortal, claro, se as coisas de Deus e os preceitos de Deus, as leis de Deus são feitas desse jeito, aí é fraco para Deus, mas é forte para o mal. Pronto, o caminho preparado para a iniquidade. E faz-nos merecedores de grandes penas temporais neste mundo ou no outro. E essas grandes penas temporais é o infernal fogo que ardem as almas no purgatório, por causa dos seus inúmeros pecados veniais deliberados, que vieram nessa vida, só não cometo pecado mortal e o venial, não estou nem aí porque Deus perdoa facilmente. Mas quando se depararem com a divina justiça, arderão no fogo infernal do purgatório. E aqui está a gravidade do pecado venial. Porque a justiça de Deus determinará um tempo que nós não sabemos. Nós vamos depender desse tempo para expiar as nossas penas. Por quê? Porque os vivos e amigos e queridos que estão neste mundo não rezarão por nós uma Ave Maria. No nosso velório estarão olhando o celular, chegarão a duras penas para jogar uma mãozinha de terra sobre o nosso cadáver,
A duras penas, no primeiro mês de falecimento, vão mandar rezar uma missa, e a qual chegarão atrasados, e aí depois de um ano, nossa alma estará no mais profunda chama do purgatório, e não terá ninguém que nos tire dali, só a justiça de Deus que não deixa escapar nada. Por isso, queridas almas, tenhamos horror ao pecado. O horror ao pecado se chama amar a Deus. E amar a Deus é o maior, enorme e eficazíssimo exorcismo que se causa na nossa alma, expulsando o demônio e as consequências e os efeitos colaterais da presença do demônio em nossa vida, causado pelo pecado, e assim a alma fica toda cheia de Deus. E por isso peçamos então nessa oitava de Pentecostes a vinda do Divino Espírito Santo em nossas almas, para que possamos viver em santidade aos olhos de Deus nosso Senhor. Para isso peçamos a intercessão de Nossa Senhora, porque ela é a Imaculada. O diabo nunca pôde fazer nada e nunca poderá incriminá-la e acusá-la de nada, porque Nossa Senhora não só não teve pecados, ela não teve a menor imperfeição, por isso ela pode nos adestrar no caminho da santidade eficazmente, e assim como Nossa Senhora, nossa mãe, nossa rainha, exorcizar esse espírito das trevas que tenta escravizar-nos. E já que somos seus filhos, ela tem esse cuidado para nos proteger, se nós ficamos baixo do seu manto, guiados por seus conselhos e sempre dentro do seu coração imaculado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.